Bom dia, meus queridos alunos. Como é que vocês estão? 30 de abril, isso mesmo, 30 de abril, uma quinta-feira, mais uma aula nossa aqui. Estão preparados? Amanheceram bem? Amanheceram dispostos? Que coisa boa, é isso aí. Isso é Escola em Casa DF, porque você fica em casa e acompanhando. Já está aqui do meu lado o professor dessa manhã maravilhosa nossa, que é o professor Luiz de Matemática. Nós vamos começar já essa aula incrível aqui com vocês. É a ideia da nossa famosa matemática financeira e muito mais. Eu vou deixar com ele essas pitadas aí da nossa matemática. Eu já estou ali com o meu caderninho preparado, estou pronto, porque hoje eu quero aprender bastante também, como todos os dias, sempre, né? Pessoal, lembrando a vocês aqueles nossos avisos básicos aqui. Olha lá, hein? Toda terça e quinta nós estamos ao vivo aqui na nossa TV Justiça, em parceria conosco também temos a TV Gênesis, que está passando esse programa. Você pode tentar fazer essa sintonia aí. Caso algum colega seu já tenha te informado e fale, olha, eu não estou conseguindo de forma alguma sintonizar, fica tranquilo, fica despreocupado, porque a TV Justiça também tem o YouTube dela. Então dá uma olhadinha lá no YouTube da TV Justiça. Agora nós estamos lá, olha que maravilha. Pois bem, se acontecer algum imprevisto, esses programas vão ficar todos gravados também pelo YouTube da Escola em Casa. Procura lá também Escola em Casa DF, tá? Que aí você encontra os programas por lá. E lembrando a vocês que no nosso Twitter também tem toda a programação. Tô com ele aqui já, ó, meu Twitter tá aqui, tá na minha mão. Eu acabei de publicar ali a programação dessas aulas agora da manhã, tá? Então você não vai ficar desinformado. Qual é o Twitter, professor? Agora vai. Escola em Casa DF, tá bom? Escola em Casa DF, aí você pega, dá uma olhadinha lá, @ Escola em Casa DF. Procura, inscreva-se lá, acompanha a gente, tá? E outras informações também eu tenho mais, eu tenho no @TV Justiça, tá? @TV Justiça. E aí você tá acompanhando aqui comigo, aí tá olhando, aí eu pego e sempre tô aqui interagindo com você aí de casa também. E lembrando a você que, se você perdeu esse programa da parte da manhã, algum imprevisto aconteceu, à tarde nós temos a reprise desse programa, de todos os nossos programas, que é pela TV União, canal número 11. Eu vou falar todas aí, ela vai anotando. Ó. A TV Justiça, você já está aqui comigo agora, canal 53.1 ou 53.2. Na TV Gênesis é o canal 24.1. Porém, pessoal, eu sei também que tem essa questão de operadora. Você pode procurar no canal 30 também, que você pode achar na TV aberta. Então você vai sintonizando. E a TV União é à tarde. Segunda a sexta-feira, só lembrar, é aqui com a gente também. Terça e quinta sempre ao vivo, porque o nosso foco é para o ensino médio nas terças e quintas. Segunda, quarta, sexta, anos finais, anos iniciais, está sempre à disposição de vocês. Tá tranquilo? Tá preparado? Eu estou preparado aqui já. Eu já estou pronto já para começar essa aula maravilhosa com o professor Luiz, que já está aqui do meu lado. Luiz, tem uma excelente aula de matemática. Você que está em casa aí, manda para mim também o seu feedback. Eu estou aqui no Twitter agora. Fala para mim o que você está achando dessa aula. Acompanha aqui com a gente, tá? Fique em casa, eu volto. Eu tenho mais recados para vocês ao longo da nossa programação, das nossas aulas aqui. Escola em Casa DF, é sucesso para você e fique em casa. Bola, Luiz! Obrigado, Daniel. Como vai, pessoal? Bom dia. Aqui quem fala, como o Daniel já comentou, o professor Luiz, de Matemática, professor da Regional ali do Gama. Atualmente estou no SED 8, né, escola que eu fui aluno durante o ensino fundamental e ensino médio. E hoje tenho o prazer de lecionar no corpo docente, né, junto com professores que agora são colegas de trabalho, tá? Então hoje nós vamos falar sobre matemática financeira, é um conteúdo que permeia bastante o ensino fundamental no ano final, ali no 9º ano, e que vai permear também lá no 1º ano do ensino médio. Onde, professor? Vocês vão encontrar um pouco da matemática financeira quando nós falarmos ali de funções, né? Então, todos os juros, por exemplo, ele vai ter uma característica de função. Então, você pode ver os juros representados na forma de decimais, né? Na forma de valores reais ali, ou você pode ter uma representação dos juros na forma de um gráfico, tá? Nós temos visto que os gráficos, eles nos acompanham constantemente. Dessa forma, então, nós conseguimos compreender melhor alguns dados que talvez não sejam tão claros na forma de tabela, mas que podem trazer uma clareza maior para nós quando nós olhamos o gráfico, né? Então o gráfico ele é bem pedagógico, ele é bem didático, ele consegue trazer essas informações aí. Hoje nós vamos falar um pouquinho de juros, juros simples, juros compostos, lucro, preço de venda, preço de custo, e nós vamos alcançar então esse conhecimento aí. Nós sabemos também que nesse período, né, de pandemia, o crédito ele é muito importante, porém vale a pena ressaltar que se tem um crédito, também tem os juros.
Ou seja, se eu tenho benefício, a instituição financeira que me oferece benefício, ela também tem que ter o seu lucro. Então nós vamos falar um pouquinho disso aí, vamos dar uma pincelada até chegar nessa parte do nosso conteúdo, ok? Então vamos para o próximo slide para vocês acompanharem aqui. Tratar de finanças é extremamente importante, é um assunto que as pessoas têm um interesse enorme. Não existe uma pessoa que não queira trabalhar com dinheiro, né? Não existe uma pessoa que não queira saber o que ela vai pagar, o que ela vai ganhar ou quanto, né, que ela vai gastar, enfim. Tratar de finanças é um assunto que chama a atenção de qualquer pessoa. Observe que quando nós falamos de finança, né, as pessoas elas tendem a pensar sempre no lucro, mas convém também o prejuízo. Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre essa diferença, ok? Então, acompanha comigo aqui para que vocês consigam compreender melhor essa parte. Acompanhe as próximas situações no slide que nós vamos falar aqui na frente. Olha só, no próximo slide eu coloquei uma situação, um problema ali, ó, para que vocês pudessem compreender. Olha lá, hoje as dívidas de Ana, tá? É um nome, né, bem conhecido, um nome que, né, muitos conhecem aí, é o nome da minha esposa linda que está me assistindo aí. Olha lá, hoje as dívidas de Ana, mas ela não deve isso tudo, é brincadeira, tá, gente? É só fictício mesmo, tá? Hoje as dívidas de Ana totalizam R$ 5.226. Daqui a 3 meses, ela receberá uma indenização cujo valor lhe permitirá quitar sua dívida acrescida de juros. Olha lá, então ela tem uma dívida e ela tem a possibilidade de quitar essa dívida dela, porém com juros. Ou seja, a instituição financeira que lhe deu o crédito também tem que ter o seu lucro. E esse lucro vem através do juros, ok? Então, olha lá, segundo seus cálculos, quando ela receber sua indenização, sua dívida estará em torno de R$ 5.670,21. O que Ana deve fazer? Se Ana parar para pensar, né, ela tem que buscar informações onde? Na matemática, que é uma coisa lógica, que vai trazer para ela um raciocínio coeso, onde ela vai ter total certeza do que realmente vale a pena. Então, olha lá, o que Ana deve fazer, né? Pedir um empréstimo a ser pago após 3 meses com juros simples de 2,6% ao mês para quitar a sua dívida hoje ou esperar os 3 meses e quitá-las com o dinheiro da indenização. Nós vamos ver isso um pouquinho mais lá na frente. Só que observe a situação. Ela deve, né? Ela tem que pagar a instituição credora e ela também tem que ter o benefício do desconto aqui, por exemplo. Tá? Então nós vamos ver isso lá na frente, nós vamos fazer a solução desse problema, vamos ajudar a Ana a reconhecer qual é a melhor opção para ela, o que de fato é interessante para ela e para a instituição também que vai receber, tá? Olha outra situação que nós temos aí no próximo slide. Quando nós olhamos lá, por exemplo, promoção imperdível, leve 5, pague 3. Todo supermercado tem isso, né? As lojas aí de rede, elas sempre têm essa promoção, compre 5, pague 2, compre 5, pague 3, enfim. Essa situação ela é comum, ela é unidades que você vai levar, então você tem um desconto, ok? Ou seja, você está saindo no lucro, tá? E não quer dizer que automaticamente quem está te vendendo está no prejuízo. Não, tá? Isso nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente com o preço de venda e o preço de custo. Então, olha só, traduzindo isso daqui, ó, quer dizer que há um desconto de 2/5. Olha lá, o todo que eu tenho aqui, que é o denominador da minha fração, representa a quantidade total de unidades que eu tenho. Então, eu tenho 5 unidades, dessas 5, eu vou pagar somente 3, tá? Eu vou pagar somente 3, então eu tenho um desconto dessas duas ali. Então, essa fração é equivalente a 40/100. Olha só, já está começando a fazer menção a algumas coisas que nós vamos falar, de desconto, porcentagem, percentual. Quando nós falamos de percentual, nós estamos falando do todo que é 100, ok? Tá? Então, quando nós falamos do todo que é 100, nós entendemos que qualquer coisa é o todo. Então, observe aqui comigo, olha lá, ó, 40/100. Isso aqui é uma fração equivalente a essa daqui. Se nós pararmos para pensar, nós temos aqui, ó, 5 unidades representando 100%, representando 100 de tudo que eu tenho, e eu só vou pagar 3 dessas unidades aqui, né? Então, olha lá, eu tenho desconto de 2/5, isso é equivalente a 40%. Então, dizemos que nessa promoção o desconto total é de 40%. Professor, ficou meio confuso. Vamos organizar os dados aqui. O todo, tá? Ou seja, as 5 unidades que eu vou levar para minha casa quando eu fizer essa compra representam 100%. Então, representando 100% todo, quer dizer, se eu vou pagar só 2
das 5, quer dizer que eu se eu vou levar 5 e vou pagar somente 3, não quer dizer que 2/5 do total, ou seja, 2 partes de 5 que eu vou levar, vai ser descontado. Então, vai ser um benefício para mim, ok? Então, olha só, isso aqui é uma coisa que a gente vê corriqueiramente, tá? Mas nós vamos tratar disso melhor um pouquinho nos próximos slides. Acompanha comigo ali, então, vamos entender o que nós falamos de taxa percentual, por exemplo. Próximo slide, olha lá. O que é a taxa percentual? Então, pensa comigo. Todos nós sabemos que desconto ele é bom, sim, ok? Só que vamos entender como que esse desconto funciona. Acompanha comigo aqui, por exemplo, uma coisa bem simples que todos nós precisamos compreender. O que é taxa percentual? Gente, taxa percentual é uma taxa que vai incidir sobre o todo, ok? Então, é uma porcentagem. Quando nós falamos de porcentagem, é sempre por 100. Olha o que eu anotei aqui para nós, olha lá. Taxa percentual ou porcentagem é uma forma usada para expressar a razão entre um número real P. Que número real é esse? Pode ser qualquer número, ok? Desde que seja viável fazer essa divisão. Quando nós falamos aqui que é uma razão, então automaticamente é uma divisão, tá? Então tudo que você tiver vai ser o todo. O seu todo representa 100%. Então olha lá, é usada para expressar a razão entre um número real P. Por que coloquei o número real P? Não existe um número específico aqui, tá? E o número 100, ou seja, a razão é entre P e 100. Então, quando tem isso daqui, ó, nós vamos indicar P com símbolozinho de porcentagem. Observações ali, ó. A expressão porcento vem do latim percento, que significa divisão por 100, ou seja, porcentagem. Então, já está fazendo menção. Alguma coisa em cima de 100. Obrigatoriamente tem que ser em cima de 100. Professor, comprei 2 pães de batata para tomar café hoje. Ok, esses 2 pães representam 100% do que você tem. Se o seu irmão, sua irmã comer um pão desse, então quer dizer que ele comeu a metade, ele comeu 50%, ele comeu, então, uma parte dos pães que você comprou. Compreenderam? Então, professor, eu tenho R$1.000. Esses R$1.000 representam os 100% que você tem, ok? Segunda observação que nós temos aqui. Porcentagem é um conceito relativo, ou seja, só podemos falar em porcentagem de alguma coisa. Você não vai falar de porcentagem de nada. Então, obrigatoriamente, você tem que ter alguma coisa para falar de porcentagem, tá? Então, é um conceito relativo. Só não se esqueça que quando aparecer o nomezinho lá, porcentagem, ou aparecer o símbolozinho de porcentagem, gente, é sempre por 100, ok? E isso pode ser escrito na forma decimal, tá? Porcentagem ali, pode ser escrito com um número natural seguido do símbolo de porcentagem, ou também pode ser escrito na forma de fração. Volta lá no nosso terceiro slide, olha lá, nosso terceiro slide, perdão, um depois. Aqui, nesse nosso slide aqui, nós temos, ó, 40%. 40%, observa aqui, ó, um númerozinho natural, tá? 4 dezenas ali, né? Então, nós temos 40, o símbolo de porcentagem e ó, a representação dele aqui, ó, 40 sobre 100. Então, observe que porcentagem pode ser escrito de duas formas. Ou ela vai aparecer para vocês na forma de fração, ou ela vai aparecer na forma de um número natural, um número real ali, desde que seja seguido do símbolo de porcentagem, ok? Então, não se esqueçam, porcentagem sempre por 100. Porcentagem. Lembra lá quando nós estamos no fechamento de nota no final do ano? E aí o menino fica lá com 4,9, ele precisa de 1/10, ele precisa de uma parte de 10, tá? Então, a mesma coisa funciona para porcentagem. Então, é alguma coisa sobre 100. Não esqueçam esse detalhe, ele é extremamente importante, ok? Então, porcentagem, sempre nós vamos falar de um número sobre 100. Já vem lá do latim, isso é muito antigo, tá? É um conceito bem histórico, mas nós usamos de maneira bem corriqueira no nosso dia a dia. Usamos isso de forma estrondosa, tá? Vocês estão aí no primeiro ano do ensino médio, quando nós falarmos ali da pandemia, por exemplo, né? 35% dos contaminados já estão curados, 90% dos que foram contaminados continuam internados. Então, olha só, isso daí é uma porcentagem, tá? O que é o 100%? É sempre o todo, ok? Ok, vamos seguindo ali, pessoal, olha só. Ó, nós falamos aqui o que é a taxa percentual, que é sempre por 100. Não esqueçam desse detalhe. Vamos lá para o próximo slide, vamos ver o que nos espera ali. Exemplos, vamos ver como que nós podemos calcular essa porcentagem ali.
Existem métodos que, né, são indiscutíveis aí, tem gente que prefere usar uma regra de 3, por exemplo, tem gente que prefere usar a forma de fração, tem gente que vai transformar em tudo em fração ou tudo em decimal e vai trabalhar ok, tem gente que vai equacionar, ok. O método da matemática, ele não é discutido. O que você precisa entender é que a matemática ela não tem só um caminho, a matemática ela tem vários caminhos, ok? Tá? Desde que tenha uma lógica matemática para isso também. Coloquei de uma forma bem didática aqui para que todos pudessem entender. Olha lá, 25% de 200 ali na letra A. 25% de 200. Qual o caminho mais fácil, qual o método mais tranquilo para se fazer? Eu ensino normalmente 3 métodos, mas eu coloquei aqui de um que se torna muito mais fácil para todos. Então, olha lá, 25%, lembra 25%? Então, eu tenho aqui, ó, 25 sobre 100, 25%. O que é o 100%? O que é o todo que eu tenho ali? O todo que eu tenho aqui, ele é 200. Então, eu estou pedindo para vocês o quê? 25% de 200. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse 25, transformá-lo em uma fração, porque já está aqui, ó, 25 com um símbolozinho de porcentagem. Eu posso transformá-lo em uma fração, 25 sobre 100, e multiplicar por 200. Tem um macetezinho na matemática que é muito usável, né? Quando fala assim, ó, 25% de... Quando aparecer esse de alguma coisa ali, entenda que é uma multiplicação. Por isso, então, está aqui, ó, para vocês. 25 sobre 100 vezes 200. É o método mais fácil. Você divide 25 para 100. Se você pegar a sua calculadora aí, você vai ver que se você dividir 25 para 100, você vai ter 0,25. Ao multiplicar isso por 200, você encontra o quê? O total de 50. Então, quer dizer, 25% de 200 é igual a 50. Se você achar mais fácil, olha só o que você pode fazer. 200 não representa o seu 100%? Se você dividir isso por 2, você dividiu em 50%, ou seja, a metade. Quando você divide isso na metade, você quer a metade da metade, ou seja, 1/4 de 200. Então, você vai ter o quê? Aqui, você vai ter 50, ok? Então, macete, você divide o todo em 2, né? No caso aqui para 25, que é um valor bem específico, e depois você divide por 2 de novo, 1/4 daquilo, ok? Exemplo disso, outro exemplo, né? Na verdade, quando nós temos R$1, se você for dividir R$1 em 4 partes, você e seus primos, né? Você e seus amigos ali, ou você vai comprar 4 bilocas, não sei, o que você vai fazer? Você vai dividir isso em 25 centavos. Quando você divide isso, você tem R$1, ou seja, 4 vezes o 25, você tem R$1. Professor, mas aqui nós estamos falando de 200. Ok, eu te dei um macete de pegar o seu todo, dividir pela metade, depois dividir pela metade de novo. 1/4 do seu total. Compreenderam? Esse número é bem tranquilo, né? Vamos ver aqui o exemplo B. 30% de 120. Lembrando que quando se faz a divisão por 100, a vírgula ela deve andar. Não esqueçam desse detalhe, tá? Então, olha lá. 30 dividido para 100 é igual a 0,3. Lembrando que 30% de 120, o de representa uma multiplicação, pessoal. Então, você vai fazer sempre essa multiplicação. Divide o 30 por 100, ou seja, divide o que você quer saber, a porcentagem ali, né? Dividindo o seu todo e depois multiplicar pelo total que você tem. Olha lá, trocando para miúdos aqui para ficar mais fácil. Divide 30 para 100 e multiplica por 120. Isso é uma regra infalível, você nunca vai esquecer quando nós falarmos de porcentagem. Divide por 100 e multiplica por quem você quer alterar, ok? Então, esses exemplos são fáceis aí. Acompanhe aqui comigo, por exemplo, a letra C. Olha lá, 150 de 50. Professor, o senhor está me pedindo além do total que eu tenho, o senhor está me pedindo além do 100%. Sim, então você vai trazer para mim, né? Vamos supor que eu pedi para que trouxesse um material para a nossa aula prática, trouxesse ali então um bolo para a nossa aula prática, né? Para nós fracionarmos ele na sala de aula e dividir com os colegas. Como que nós faremos? Olha, eu quero 150% desse bolo. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que levar um bolo no tamanho que você já tinha se disposto a levar, né? E aí você vai levar mais um pedaço dele, ou seja, eu quero 100% mais 50% daquilo que você já levou. Então, 150%. Existe? Existe, pessoal. Isso é infalível, olha lá. 150% de 50. Vamos parar para pensar, né? Vamos fazer isso aqui de uma maneira mais clara. Qual é o meu todo aqui? É 50. Então, esse 50 representa 100%, ok? Então, eu tenho que ter 50 mais a outra metade dos 50, ou seja, eu tenho que ter mais 25.
né? Isso pensando em raciocínio lógico, você pensando isso mentalmente. Então isso aqui é fácil, olha lá. Eu tenho o todo que vale 50 e aí eu quero ainda a metade desse todo. Então eu tenho 50 sendo 100%, mas eu quero a metade dele, então, ó, mais 25. Logo, você pode fazer isso de uma maneira muito lógica, pensando, tá? Desenvolvendo raciocínio mentalmente, tá? Lembrando que o cálculo mental, ele não anula o escrito, tá, pessoal? Obrigatoriamente, né, em algumas provas aí, os professores, eles cobram realmente esse cálculo. Só que existem coisas que podem ser feitas de maneira mais fáceis, ok? Então, observe aqui, ó, se você dividir 150 para 100, você vai ter ali, ó, 1,5. Professor, me ajuda a entender essa divisão ali por 100, enfim. Olha lá, se você pegar esse 150 aqui, dividir para 10, você vai ter o quanto ali, ó? Você vai ter 15, né? 15 vezes 10, 150. Se você pegar esse 150 que você dividiu para 10 e dividir para 10 de novo, você vai ter 1,5. Professor, isso ficou muito confuso, vamos esclarecer. Pensa comigo, quando eu falo de potenciação, né? Quando eu coloco 10 ao quadrado, que é a mesma coisa que 10 vezes 10, então eu estou trabalhando com um número exponencial, né? Estou trabalhando com uma potência. Automaticamente, pessoal, isso faz entender o quê? Que nós temos aqui, então, ó, uma divisão por 10 ao quadrado. Então você pode fazer o seguinte, ó, 150 dividido para 10 deu 15. Vou dividir para 10 de novo, que é a mesma coisa de 10 ao quadrado, que é 100. Então, o que eu posso fazer? Eu divido, então, ali eu tenho 1,5, ok? Essa regrinha de divisão por zero, ela é um pouco confusa no começo, mas com a prática você consegue se adaptar melhor a isso, ok? Então, lembrando aqui, né, no nosso exemplo C, nós podemos sim ter 150%, 200% em cima de um todo, tá? Independente, né? Vamos pensar então que eu tenho ali, né, no exemplo dos pães de batata que você comprou de manhã. Se você comprou 2 pães e você quer 150% disso daí, então quer dizer que você vai ter que comprar 2 pães mais um pedaço de um pão, ou seja, mais a metade do segundo pão, por exemplo, tá? Então isso funciona de maneira bem lógica, bem matemática, tá ok? Então, não se esqueçam, né? Isso daqui tem como se resolver mentalmente? Tem como você fazer isso de uma maneira mais clara? Sim, só que não se esqueça de fazer as suas anotações. É importante vocês fazerem as anotações, porque quando nós vamos corrigir as atividades no caderno, no quadro, enfim, nós professores conseguimos enxergar onde está a dificuldade. Então é super interessante você anotar, você escrever aquilo que você está pensando para que nós possamos te ajudar. Tá? Então você que está em casa aí, que está acompanhando essa aula, não esquece de anotar isso daqui, depois dá uma olhada no YouTube, na reprise, assiste novamente para que você consiga compreender melhor esse conteúdo, para que você consiga absorver, tá? E anote isso daí porque vai ser de extrema importância. Isso aqui, né, porcentagem, acompanha desde o 6º ano do ensino fundamental e vai seguir aí o ensino médio, o 3º ano, enfim, vai seguir a sua vida. De repente você vai fazer um concurso para um banco, por exemplo, você precisa ter total domínio disso daqui, você precisa compreender que a porcentagem, você precisa compreender que os juros, eles acompanham constantemente. E daqui uns dias vocês vão ser adultos, né? Vão entrar no mercado de trabalho, vocês vão precisar entender quanto que se desconta do seu salário para um imposto X, quanto que você paga por um determinado benefício, enfim, você vai precisar, né? Alguns alunos sempre perguntam assim, professor, para que eu vou usar isso? Olha só, preste atenção, se você quer entender o seu contra-cheque daqui 2, 3 anos, 4 anos, quando você estiver aí trabalhando, recebendo seu salário, você precisa entender o mínimo de matemática financeira, tá? Todo mundo sabe o que é finança, finança nós estamos falando de dinheiro, então quando falar de dinheiro, você precisa entender o básico da matemática financeira, ok? Falando de matemática financeira, gente, quando você vai fazer qualquer transação no banco, né, meus alunos do MT aí, nós temos falado bastante sobre isso, que os impostos, eles vão incidir inclusive sobre as operações financeiras, é o IOF. Então você precisa compreender, né? Outro dia, eu e minha cunhada estávamos no banco para resolver uma situação e aí ela pegou o celular, ela é professora de física, e ela foi calcular quanto que ela iria pagar de juros a mais por uma determinada transação financeira. É só porque ela é professora de física, professora de exatas? Não, é porque é o básico, qualquer pessoa precisa entender. Outro dia minha sogra também fez uma transação financeira, ela pensou, vou pagar tanto de juros.
Barato? Ah, então tá bom, então vou fazer. Ok. Então é o básico de matemática financeira, tá? Então isso aqui você não vai precisar só na escola para você aprender, para você alcançar a sua média bimestral e ao final do ano ser aprovado. Você vai precisar disso aqui para a sua vida, tá? Você vai precisar para a sua vida. Professor, vou fazer só um concurso e pronto, acabou. Ok. Você tem todo o direito de passar no concurso, fazer o que você quiser, mas você vai precisar disso daqui com certeza, tá bom? Então não esquece isso daqui, isso aqui é uma coisa fácil. Falou de porcentagem, todo mundo lembra, isso é muito tranquilo, tá? Vamos aqui no exemplo da letra D, que nós vamos falar um pouquinho diferente agora. É uma porcentagem de porcentagem, ou seja, eu quero um valor X de um outro valor X. Então olha só aqui comigo no exemplo da letra D. Eu quero 30% de 40% de 60%. Professor, embaralhou as minhas ideias aqui, não estou entendendo nada. Olha lá, eu quero 30% dos 40% que você tirou de 60%. Olha a dica que eu dei para vocês lá no começo. Eu falei o quê? Toda vez que aparece esse dia aqui na matemática, quer dizer que é uma multiplicação. Então você vai fazer de uma maneira muito simples. Assim como você fez os outros cálculos, assim como você fez nos exemplos anteriores, você vai fazer no da letra D. Olha lá, 30% é a mesma coisa que 30 sobre 100. Ok. Isso daí tem que ser multiplicado por 40%, 40 sobre 100. De igual forma, isso tem que ser multiplicado por 60. Quem é o todo? Quem é o 100% aqui da minha conta? Olha lá, ó, 60. Então eu quero 30% dos 40% que você já tirou. Isso é muito tranquilo. Então, lembrando lá da dicasinha de multiplicação. Então, olha aqui, eu tenho 0,3, que é lá quando eu divido 30 para 100. Então, eu tenho 0,3 vezes 0,4, que é a mesma coisa de 40 sobre 100, de porcentagem, né? Então, se eu multiplicar isso por 60, eu tenho 7,2. Se nós estivéssemos falando de dinheiro, seria R$ 7,20, tá? Então, essa operação, né, esse conhecimento básico aqui, vocês vão levar para o resto da vida, eu garanto isso daí. Tá ok? Vamos lá no próximo slide para nós vermos o que tem lá. Olha só, uma das aplicações mais importantes da ideia de taxa percentual são as que envolvem transações mercantis, ou seja, compra e venda, né? Hoje o comércio, a vida gira em torno de compra e venda. Você compra um imóvel, você compra um carro, com o passar do tempo você precisa trocar de carro, então você vai fazer uma venda, você vai fazer uma troca, né? Uma troca com troco, vamos dizer assim, nas grandes concessionárias. Então, funciona dessa forma. Então, toda vez que você fizer qualquer compra ou que você venda qualquer coisa, você está fazendo uma transação mercantil, ok? Essas transações aí do comércio que vão nos acompanhar constantemente. Você vai comprar lá na loja, né? Como por exemplo, nós vimos no slide anterior ali a promoção. Compre 5, pague 3. Então você está tendo uma transação mercantil, você está comprando alguém que está vendendo um produto e você tem um desconto em cima desse produto. Isso é clássico, beleza? Isso é muito tranquilo. Olha lá, nós temos uma situação, um problema aqui. Uma mercadoria do ramo de informática que custa R$100 sofreu um acréscimo de 35%. Qual será o valor final dessa mercadoria? Olha lá, eu já dei, né, a dica para vocês. O todo, né, a mercadoria podia valer R$2, seria o todo, seria 100%. Aumentou 35%, então aumentou 35% em cima do todo, aumentou 35% em cima dos R$2 ali. Mas não é o caso. A nossa mercadoria aqui, ela custa R$100. Qualquer coisa que você queira comprar aí, de R$100, um fone, um mouse, enfim. Isso daí, vamos supor lá que está custando R$100. Então, vamos ver a solução aqui no problema. Olha lá, quando nós olhamos aqui, nós temos dois passos, tá? Para facilitar e usar aquele processo que eu ensinei para vocês no slide anterior. Lembrando lá, divide por 100 e multiplica pelo tanto que você tem. Ou seja, divide por 100 e multiplica pela taxa. É 20% de desconto, então você pode dividir o 20 para 100, multiplicar pelo preço, ou você pode dividir o preço por 100 e multiplicar pela taxa. Vai dar o mesmo resultado. Lembra que eu falei para vocês aqui no começo? O caminho não interessa, o que interessa é o